glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Querida comunidade, seja bem-vinda. Estamos no domingo, terceiro domingo do tempo da Quaresma, ano C. Este é o ano de Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com a dos seus sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, neste terceiro domingo da Quaresma, de modo todo particular, a liturgia nos convida à conversão. Esta é a palavra deste domingo para a nossa reflexão. O nosso Deus é misericordioso e Ele propõe a todos nós, homens e mulheres, sermos libertos da escravidão, do egoísmo e do pecado, para que em nós se manifeste, sim, a plenitude da vida, a vida de Deus. Assim, cada um de nós, convidado a refletir e acolher esta palavra que Jesus nos traz, recebe este convite, não para qualquer pensamento ou qualquer reflexão, mas sim para realizar em cada um de nós uma transformação radical de nossa vida e de nossa existência. É sem dúvida difícil, mas é uma mudança profunda de nossa mentalidade, de nossas atitudes e de nossas obras, para colocarmos no centro de nossa vida Deus, verdadeiramente Deus, e os valores que devem nortear a nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todas as suas exigências, transformando o nosso pensar, o nosso agir, fazendo-nos encontrar na nossa vida a vontade de Deus acima de tudo, de todas as coisas. Só assim poderemos controlar o egoísmo que está em nós, ao nosso redor, para que este egoísmo, para que o pecado não nos leve à morte. O Evangelho de hoje é uma visão. Jesus está caminhando. Podemos imaginar isto. Jesus está caminhando para Jerusalém. E nós sabemos tudo o que vai acontecer em Jerusalém. Portanto, não é só uma caminhada geográfica, saindo de um lugar para outro.
mas é sim uma jornada que fazemos nesse tempo de Quaresma para estarmos preparados para aquilo que há de vir, para aquilo que vai acontecer em Jerusalém com Jesus, porque somente passando pela cruz nós chegaremos à Páscoa. E é interessante, e aqui eu reforço e repito várias vezes nessa reflexão, que aqueles que estão mais próximos são os primeiros destinatários da mensagem de Jesus. Há uma multidão caminhando com Jesus, há um grande número de pessoas ouvindo as palavras de Jesus, mas de um modo especial, Jesus está preparando os seus discípulos. Assim, durante esse percurso, esta caminhada, Jesus prepara a todos para compreenderem e assumirem em sua vida os valores do reino de Deus. Mas são os discípulos que estão mais próximos, e particularmente mais próximos de Jesus, que precisam ser preparados para continuar a obra de Jesus, para continuar nos levando nesta viagem que quer nos conduzir para a ressurreição, para a glória da eternidade. Não só para Jerusalém, que nós conhecemos, a cidade luz, mas sim para nos levarmos para a Jerusalém celeste. Exatamente a liturgia, o texto do Evangelho de hoje, nos chama veementemente à conversão, isto é, acolhermos, aceitarmos o reino de Deus de verdade, de amor e de justiça. Jesus nos chama, portanto, a esta metanoia, essa transformação profunda que faz verdadeiramente nos desabrocharmos para o reino. Não é apenas uma penitência, não é apenas um arrependimento dos nossos pecados, mas trata-se de uma mudança de vida e radical. É a radicalidade da mensagem de Jesus. Era para transformar nossa mente, nosso coração, nossas atitudes, de forma que Deus esteja verdadeiramente em primeiro lugar. Abrir os olhos e nos colocarmos diante do reino, deitarmos na presença do reino de Deus. Este convite concreto pode mudar a nossa vida e pode nos colocar de frente com as propostas, com os critérios do reino. Essa transformação não pode ser deixada para depois. Nós temos um certo jeito, um certo jogo de cintura que vamos deixar para amanhã, vamos deixar um pouquinho mais para a próxima semana. É que nem quando a gente quer ir no médico, não está com vontade, eu vou marcar daqui um mês. É como mais ou menos quando a gente quer emagrecer e diz, olha, não, hoje é domingo, eu vou me esbaldar, eu vou banquetear. Na segunda a gente começa tudo, não, calma. Mas não é bem assim, não. Este caminho que nós somos chamados a percorrer neste momento, a começar de agora, neste terceiro domingo da Quaresma, é que pode nos levar concretamente para uma nova vida, um novo homem, uma nova mulher. De forma que este é o tempo, não é para depois. A Quaresma é agora, é esta grande oportunidade que Deus está nos dando para a nossa conversão, para uma transformação, uma mudança de vida. Não é mais um domingo, nós estamos na Quaresma. Esse é o tempo da verdadeira penitência, do verdadeiro sacrifício, da vida de oração, da vida de diálogo com Deus, da intimidade com Deus, do sacrifício, da confissão dos nossos pecados, reconhecendo que necessitamos mais do que nunca de Deus. Não dá para caminhar com as nossas próprias pernas, não dá para irmos por qualquer caminho. Essa transformação não pode ser adiada indefinidamente. Temos que nos colocar diante do Senhor. Esse é o tempo da nossa maturidade, o tempo da nossa plenitude. Pense bem, por que eu estamos nos colocando sempre para depois? Por que sempre queremos adiar o convite de Deus? Algo muito importante que esse evangelho nos traz, e por isso que fala dos galileus, é que a mentalidade dos fariseus, a mentalidade dos judeus, é de que se alguém morreu, foi castigo. Se alguém tem uma doença, é castigo por causa dos seus pecados ou do pecado dos seus pais.
Muitas e muitas vezes, eles ficam pensando muito mais em ter bom comportamento, em observar a tradição e achar que isso pode simplesmente encontrar a recompensa de Deus. Não é assim. Deus não é mercantilista, a gente não faz chantagem de Deus. E, evidentemente, este não é um pensamento de Deus, não está no coração de Deus. Diz Jesus: e se não vos arrependerdes, morrereis do mesmo modo. O evangelho deste domingo, portanto, põe em questão o pecado e a responsabilidade do homem diante do seu pecado. A palavra é tanto para um quanto para outro. Convertei-vos. A palavra é conversão. Sim, muitas vezes falamos, e a gente brinca às vezes no sermão, olha, não matei, não roubei, levo uma vida honesta, por que eu preciso mudar ainda mais? Por que eu preciso me converter? Exatamente aí está. Cristo quer que sejamos diferentes das pessoas que não têm nada para testemunhar o amor misericordioso de Deus. Um exemplozinho para a gente entender e assim a gente vai terminando. Muitas vezes queremos Jesus entrando pela porta principal com todas as honras e pombas, todo mundo preparado na sala, todo mundo devidamente vestido, todo mundo devidamente pronto para acolher uma pessoa ilustre na nossa vida, importante na nossa vida, grandioso na nossa vida, mas tudo aquilo não é intimidade. Na verdade, Jesus deveria ter a chave da porta do fundo, que entra pela cozinha, que entra pela nossa bagunça, que entra pela nossa verdade, que vai passando pelos nossos quartos, que vai passando pela realidade de nossa vida. Não aquela coisa formal que muitas vezes fazemos no momento de oração ou no momento de missa, mas sim que ele possa adentrar a nossa vida. E nós devemos, com certeza, termos esta delicadeza, essa atitude de fé, aonde nós entregamos a chave da nossa casa, do coração, da nossa intimidade para Deus. É desta forma, Jesus entrando pela intimidade, pela porta do fundo, Jesus vai verdadeiramente transformar, desvendar, mostrar aquilo que nós somos. É esta a conversão que Jesus está nos chamando. Não se apegue a isto ou aquilo, ao que pensam, ao que acham, mas ao reino, aos seus valores. Que Jesus, nessa quaresma, mereça uma reflexão profunda, sincera e verdadeira de nossa parte. E que Ele possa adentrar em todos os cantos de nossa casa, principalmente aonde não queremos mudar. Pensamos muito mais em ser como os outros do que deixar Deus reinar em nossa vida. Mas lembre-se, o mundo não nos leva para a eternidade. O mundo não nos mostra os caminhos de perseverança, de cruzes que tantas vezes temos que passar. Ninguém será salvo sem passar por Jerusalém, sem passar pelo Gólgota, sem passar pela transfiguração, sem passar pelas tentações, sem passar pela verdade de um Deus misericordioso em nossa vida. E termino dizendo, olha, ele está tendo bastante paciência, já veio 3 vezes. Quantas vezes ele bateu na nossa porta? Mas sempre, sempre é a atitude misericordiosa de Deus que vem ao nosso encontro. Deus o abençoe com a intercessão de São José e de nossa querida Mãe Imaculada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus.